Bom, depois que você já entendeu como que funciona a atividade do nitrogênio no solo, ou seja, como que o nitrogênio se movimenta, a sua rápida movimentação no solo, é hora de a gente escolher então qual adubo nitrogenado que nós vamos utilizar. Em síntese, nós temos vários adubos nitrogenados no Brasil, mas neste momento eu vou passar somente os principais e as suas características. E eu não podia começar diferente. Vamos começar falando sobre a ureia. A ureia é o adubo nitrogenado mais utilizado no Brasil. Por que ele é o adubo nitrogenado mais utilizado no Brasil? Por conta do seu preço por unidade de nitrogênio, ou seja, o seu custo ele é mais baixo para a produção e também na hora de você fazer a compra. Eu não estou falando que ele é um adubo barato, nada disso. No Brasil, nós somos reféns aí do dólar, das movimentações estrangeiras. Porém, se comparado com outros adubos nitrogenados, quando a gente fala em unidade de nitrogênio, ele é o adubo mais barato, por unidade, é lógico. Por quê? Ele vai ter de 44% a 46% de nitrogênio, ou seja, a maior quantidade de nitrogênio disponível. E a sua fabricação não vai ácidos, o que barateia um pouco a sua produção. Em síntese, vai ser lá a amônia anidra mais o gás carbônio, um processo, lá no processo de produção, que vamos trazer aí o que nós chamamos de ureia. No geral, então, um adubo de 44% a 46% de nitrogênio. Mas eu vou citar aqui para vocês 3 pontos positivos e 3 pontos negativos na hora de você escolher o seu adubo nitrogenado. Vou falar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos da ureia. Primeiro ponto positivo, é um adubo mais barato. Como eu disse anteriormente, por unidade de nitrogênio, ele fica um pouco mais em conta. É muito fácil você fazer essa conta. Imagine que você tem lá um adubo nitrogenado com 20% de nitrogênio e a ureia com 45% de nitrogênio. Você consegue entender, você consegue ter essa dimensão de que você vai utilizar muito menos ureia do que esse outro adubo com 20%, 25% de nitrogênio? É lógico, não estou levando em consideração aqui o processo de volatilização, que é um ponto negativo que nós vamos estar falando daqui a pouco. Bom, o segundo ponto positivo da ureia é a sua rápida liberação. Isso por conta lá das enzimas, a urease, e a sua hidrolisação rápida. Nós vamos ter uma rápida liberação no solo. É lógico que isso, no geral, ele pode até se tornar um ponto negativo, dependendo da situação do solo, que nós vamos falar ainda neste vídeo sobre como utilizar a ureia da forma correta. Você vai ver que essa liberação ela pode ser positiva como negativa. Positiva no sentido de que eu estou liberando logo ali, daqui a pouquinho vou iniciar a nitrificação de uma forma mais rápida, como também a rápida liberação possa ter também muita volatilização e perdas lá na frente também por lixiviação. E por fim, a sua alta solubilidade. A ureia é um fertilizante muito solúvel, o que para a adubação é muito viável. Bom, e os 3 pontos negativos? O primeiro ponto negativo é a própria volatilização. A ureia pode ter perdas muito grandes por volatilização. Se você não sabe o que é volatilização, nada mais é do que a perda de nitrogênio em forma de amônia. Logo depois que você coloca esse insumo no solo, você pode ter perdas para a atmosfera, ok? Esse é o primeiro ponto negativo. O segundo ponto negativo é a presença de biureto. Muitas ureias hoje aqui no Brasil ainda têm presença de biureto. E o biureto é um contaminante, que se ele estiver numa quantidade aí acima de 1,5% dentro da ureia, ele pode ser prejudicial na germinação, prejudicial para as mudas, prejudicial para a cultura em forma geral, principalmente se você utiliza na adubação foliar. No geral, quando for utilizar a ureia, é muito importante que você verifique a porcentagem de biureto. Abaixo de 1% para aplicação via solo, não há problema nenhum. E o terceiro ponto negativo é a própria presença de amônia. A rápida liberação de amônia que a ureia tem, ela pode ser um contaminante para a planta. Quando você faz a liberação ali, você pode tanto evitar a germinação, parar a germinação, ou parar o crescimento radicular, ou parar o crescimento da muda, como você pode contaminar ali na inserção do caule, até mesmo as folhas. Então a rápida liberação de amônia, ela pode ser prejudicial. E a gente vê isso até mesmo nos adubos orgânicos, isso não é somente na ureia. Adubos que possam conter uma grande quantidade de amônia no seu processo de decomposição, eles tendem a ser prejudicial. Então, no geral, a ureia é o adubo mais utilizado no Brasil por conta do seu preço, por conta aí do seu preço comparado com os outros insumos, e por unidade de nitrogênio, a gente tem uma porcentagem relativamente alta de nitrogênio.
O segundo adubo nitrogenado mais utilizado no Brasil é o nitrato de amônio. O nitrato de amônio, que ele vai ter cerca aí de 30% a 33% de nitrogênio, um pouco para baixo, um pouco para cima, dependendo aí da sua fabricação. Ele é um adubo que tem uma quantidade relativamente alta, né? Acima de 30% a gente já considera uma quantidade relativamente alta de nitrogênio. Metade desse nitrogênio vai estar na forma amoniacal e metade desse nitrogênio vai estar na forma nítrica. Porém, não sei se você sabe, mas o nitrato de amônio ele é um insumo que também é utilizado na fabricação de explosivos. Então, alguns países que têm alguns problemas com o terrorismo, como por exemplo Estados Unidos, tende a não permitir a utilização ou quando permite a utilização é com a fiscalização bem rígida. Até aqui no Brasil, o seu transporte e armazenamento, ele tende a ter uma fiscalização bem em cima, né, bem rígida. Então, no geral, é um insumo que você pode ter um pouquinho aí de dificuldade, dependendo de onde que você está para poder adquirir esse insumo. Algumas pessoas perguntam assim, mas o nitrato de amônio, então, ele não tem perdas por volatilização? Não é bem assim. Não como a ureia, né, que você vai colocar no solo, dependendo das condições do solo, ele pode volatilizar. O nitrato de amônio, ele pode ter perdas por volatilização se ele estiver em ambiente alagado. Como você sabe, o nitrato é o NO3. Então, o que acontece? Quando você coloca num solo alagado, como por exemplo a galera que produz arroz alagado, possivelmente você já ouviu falar, ou talvez até você já viu como que isso funciona. O solo ele fica realmente, né, coberto por água. Então os seus poros, ali onde havia ar, oxigênio, eles são preenchidos por água. Mas o que acontece? As bactérias aeróbicas que estão ali no solo, elas precisam buscar oxigênio de alguma forma. E de onde que elas vão buscar esse oxigênio? Do que tiver oxigênio perto dela. Então se você fez uma adubação com nitrato, por exemplo, o NO3, ela tende a começar a consumir esse oxigênio do nitrato, e aí então o nitrato ele vai começar a entrar nesse processo de decomposição, de quebra, até ser volatilizado. Então, um local onde que o nitrato ele pode entrar em processo de volatilização é quando ele está em ambiente alagado. No mas, ele realmente não volatiliza. Bom, outro adubo também utilizado no Brasil é o sulfato de amônio, bem menos que o nitrato de amônio e que a ureia, por exemplo. O sulfato de amônio ele pode ser uma alternativa interessante para, em algum processo de adubação, quando você não fez gessagem, ou você não utilizou o superfosfato simples ou qualquer outro adubo que contém enxofre no plantio, e a sua cultura vai ter uma alta demanda de enxofre. Quando eu falo alto, entende-se aí como 15 a 20 kg por hectare por ciclo. Então, você pode estar utilizando o sulfato de amônio em cobertura depois para poder repor esse enxofre. Mas, no geral, por conta, se for somente pelo nitrogênio, não é um insumo tão compensatório. Você vai ter de 20% a 22% apenas de nitrogênio. Então, comparado com os outros insumos, não valeria muito a pena. Como eu disse, só vai valer a pena se, neste caso, né, dependendo por questão de transporte, logística, onde você conseguir comprar, e você há necessidade de fazer uma adubação à base de enxofre por não ter feito lá a gessagem ou não utilizou nenhum adubo à base de enxofre. Então, neste caso, você poderia estar utilizando o sulfato de amônio. Depois nós temos também alguns outros tipos de nitratos, como de sódio, de cálcio e de potássio, mas no geral não tendem a ser compensatórios. Por quê? Porque no geral eles tendem a ter apenas 16% de nitrogênio, o que para a gente acaba não sendo tão viável. Mas existem eles disponíveis no mercado, talvez você queira complementar com algum outro nutriente, como o potássio e o cálcio, por exemplo. Bom, e por fim nós temos os nitrofosfatos, o MAP e o DAP, por exemplo. Porém, esses adubos, eles são mais fosfatados do que nitrogenados, então nós vamos falar sobre eles quando a gente estiver falando aí sobre o fósforo. Mas no geral o MAP ele vai ter aproximadamente 9% de nitrogênio, enquanto o DAP ele vai ter 17% de nitrogênio. Esses são os principais adubos nitrogenados, adubos minerais simples nitrogenados que nós temos hoje no Brasil. Tá? Mas existem outros ainda disponíveis que você pode estar utilizando, mas esses são os mais utilizados. Vale lembrar que você pode também utilizar esses adubos na forma, através dos formulados. Os formulados eles também utilizam esses tipos de adubos para poder trazer aí a sua formulação junto com fósforo, potássio e até mesmo outros micronutrientes.